maravilhosas, estamos aqui na nova sede que nos recebeu com excelente atendimento e muito carinho, na sede então da Rádio CDN e Diário de Santa Maria. Estamos com o primeiro episódio do podcast 2024, homenageando no mês de abril o Dia Mundial do Autismo. Esse dia foi instituído em 2007 para que todos nós tenhamos conhecimento e façamos com que eles tenham qualidade de vida e estejam inseridos genuinamente na sociedade. Para isso, eu tenho duas convidadas maravilhosas, a Daiane Velasquez, que está aqui como patrocinadora desse podcast, o meu muito obrigado à Ótica Norberto, mas também está aqui como mãe, é Ricardo, né? É, o Ricardo. Do Ricardo, e trouxe com ela a Cristiane Kubaski, que é diretora da Clínica Mundo Novo Educação Especial. É uma honra tê-la aqui, já ouvi falar maravilhas do teu trabalho e da tua equipe. Feliz. Então, quero que todas participem e estejam atentas, porque é um tema importante, de muita sensibilidade, e eu tenho certeza que todos teremos algo para absorver, né? Nas nossas convivências, sejam com nossos filhos, com os amigos dos nossos filhos. Então, vamos começar pela Dai. Conte um pouquinho pra gente sobre você. Uma honra estar aqui, uma honra participar desse podcast. Tamires, te admiro muito. Segundo já, né, Dai? Ai, sim, é o segundo. E obrigada por abordar esse tema tão importante, que faz parte da minha vida, faz 11 anos. O Ricardo hoje está com 11 anos, né? Um homem então, já quase. Nada mais justo do que a gente fale no mês de abril sobre o dia da conscientização, né? Para fazer, bem como tu disse, a comunidade se conscientizar e inserir essas pessoas. Sim. Que hoje a cada 36 pessoas que nascem, eu nem digo meninos mais, porque tem muita menina já também agora, nascem com autismo. Tu sabe que esse número diminuiu? Pois eu estava estudando hoje sobre o assunto, agora é 1 a cada 24. Isso aí. Até 2018 nós tínhamos 1 a cada 36, hoje nós temos uma pessoa a cada 24. Dizem que essa alteração aconteceu em razão da pandemia também, mas isso talvez sejam especulações, a gente não pode afirmar, né? Isso aí. Mas faz parte já da minha vida, né? O autismo, eu digo que a vida segue normal, mas com certas limitações. E essas limitações muitas vezes vêm da sociedade mesmo, né? Ah, não vou em tal lugar porque o som é alto, né? E vem muito do despreparo dos pais, né? Isso. Que os pais acabam criando uma redoma ainda maior para a proteção, porque é sempre por amor, qualquer coisa que o pai venha fazer. Mas eu te digo assim que tu foi a primeira mãe de autista que eu conheci, que tem os olhos brilhantes e diz, o meu filho é plenamente capaz, inserido. Hoje ele estuda numa escola medianeira, né? Tu me comentou. O Ricardo, ele estuda no Medianeira. Eu estava comentando agora com a Cris, vindo aqui para a sede do Diário, que a escola, toda a escola, sim, precisa melhorar em relação aos autistas. Mas eu acho que no momento que o teu filho gosta de ir, só de colocar o uniforme e ir, ele já é inserido de alguma forma, né? Então, eu estava contando para a Cris que os coleguinhas, os amigos, por mais que mude os colegas, todo mundo sabe quem é o Ricardo, né? Sim, E ele já está sendo convidado para festinhas, ele já está sendo convidado para ir para o carnaval, que a amiguinha foi rainha. Ele foi esse ano, né? Eu acompanho teus Então, stories. assim, ele é convidado, ele está sendo inserido porque essa nova geração está sendo acostumada a conviver com autistas, diferente da minha. Que eu passou algumas pessoas que eu convivi na minha infância, na época que eu estudei lá no Bilac, no Silom, que eu achava estranho. E que não tinha o diagnóstico, se não era autista, Claro, e a gente nem sabia. As pessoas não tinham diagnóstico. A pessoa se excluía ali na hora do recreio, a gente nem sabia se convidava ou não, e às vezes ignorava. Hoje em dia já é diferente, graças a Deus, né? Mas é aquela coisa, eu procuro também não romantizar demais, porque a gente tem também nossos obstáculos. A maternidade em si já tem, né? Eu tenho um nenê de 1 ano e 3 e eu sou uma das mães que não romantizo. Toda mãe e pai que tem filho pequeno tem alguma questão, atípico ou não atípico. Eu vejo também pelos meus sobrinhos. Um é alérgico à proteína do leite, o outro é não sei o que com asma. Então, assim, problema, quem é mãe e pai sempre vai ter eternamente. Né? É verdade. Então, cabe a nós mesmo a se adequando, né?
Cristiane, conta um pouco pra gente da tua trajetória, da clínica, né? Se é um talento, se foi uma missão de vida, se isso aconteceu aos poucos, conta um pouco pra gente. Tá, primeiro também quero agradecer o convite, estou muito feliz em estar aqui, Eu também, né? muito feliz. Ao teu lado, ao lado da Daiane, né? A Daiane tá falando que o Ricardo tem 11 anos, eu fiquei pensando, passou um filme aqui na minha memória, porque desses 11 anos, 9, quase 10. Quase 10, porque o Ricardo começou aí na Mundo Novo com 2 anos e 4 meses. Imagina, todo esse tempo ele tá lá conosco. Então, imagina a nossa responsabilidade, né? Exatamente. Que legal, fico muito feliz. Então, né, eu tenho uma clínica, que é o Mundo Novo, Educação Especial. A gente tem atendimentos transdisciplinares, né, de terapia ocupacional, psicóloga, educação especial, tem fono, tem ginástica, que o Ricardo faz também. A gente já está fazendo 13 anos, agora em abril. Que legal. Então, temos uma longa trajetória, né? A minha história no autismo como é? Eu sou formada em Educação Especial pela UFSM, né? E no curso eu não tive nada de autismo. Só que eu sempre falo que Deus é muito bom, né? Porque no último semestre, o professor Carlos Schmidt, da universidade, veio para Santa Maria, passou no concurso, e ele ofereceu uma DCG. Uma disciplina complementar de autismo, né? Eu estava indo para a área da surdez, assim, que eu gostava bastante. Aí, quando o Carlos deu a disciplina, eu disse, vou fazer. Gente, eu me apaixonei. Foi amor à primeira vista, assim. Aí, fiz aquela disciplina, entrei em projeto de pesquisa, né? E aí, quando eu me formei, o meu marido disse, o que tu quer fazer? E eu disse, eu quero trabalhar com autismo. É isso que eu quero. Só que não existia uma clínica para pessoas com autismo. Isso é muito legal, que nós somos pioneiros aqui em Santa Maria. E acho que únicos também, né? Hoje já tem mais. Já. Mas, e aí eu disse, tá, mas como trabalhar com autismo? Porque educador especial geralmente trabalha em escola, né? Ele, não, então a gente vai ver o que precisa fazer para te abrir uma clínica para pessoas com autismo, né? Então, eu comecei a fazer algumas especializações, alguns cursos. Ela me mandou o currículo dela, eu disse, não vou ter como falar isso no programa, né? porque é uma longa jornada de estudos se qualificando para isso. Exatamente, né? Desde então, assim, tudo que tem de melhor eu procuro trazer, e justamente por isso, né? Que eu acho, não tenho certeza, uma responsabilidade muito grande o que a gente faz, né? A gente convive muito com as famílias, a gente, meu Deus, eu acho que todo o trabalho, né, que a gente faz, né? Vocês não é só a criança. Eu sempre fico muito feliz que eu digo, né, agora mesmo começou uma mãe essa semana lá, e eu digo, bem-vindo à família Mundo Novo, e é isso, né, que a gente procura. Então, claro, agora, falando do meu currículo, né, além das especializações que eu tenho, que me deixa muito feliz é que eu estou fazendo a minha certificação no modelo TIT, que é um dos modelos que a gente usa no Mundo Novo, que é na Universidade da Carolina do Norte. Então, já fui 2 vezes para lá, né? Meu nome quando eu acabar a certificação, meu nome vai estar vinculado à universidade, e é o que a gente procura fazer bem feito aqui em Santa Maria também. Eu estava eu sou arquiteta por formação, né? Eu digo, esse projeto do podcast era um sonho pessoal. Que legal. Conhecer mulheres, eu acho que a gente tem uma expressão, a gente é multidisciplinar, né? A gente evolui no campo profissional e em diversos outros, todos em paralelo e ao mesmo tempo. Então, na faculdade, a gente teve uma cadeira disciplinar para surdos, dentro de Libras. Isso. E eu lembro que quando eu fiz um projeto de uma escola para surdos, aquilo impactou, assim, absurdamente, porque eu tive que aprender como eles dançam, como eles entendem a música, e eu achei aquilo ao mesmo tempo fantástico, mas me sensibilizou de uma forma tão grande, que eu lembro que eu pensei assim, não basta ter uma escola onde as crianças surdas estejam satisfeitas e bem estimuladas, porque os pais não fazem ideia disso que eu tô aprendendo. Então, não fazem ideia. E aí vieram várias professoras dar o relato de que eles chegam na adolescência, quando eles têm a diversidade da idade, de crianças atípicas ou não, que os pais não sabem o que fazer e entregam para a escola, porque não conseguem orientar. Muitas vezes, agora o Estado, né, aí a lei obriga que se tenha professor de Libras, mas a criança vai para a escola e vai para casa fazer os temas, os pais não falam Libras. Então, ela acaba vinculada exclusivamente à escola e terminando aquilo ali, ela não consegue dar sequência, porque não existe uma sociedade adaptada para aquilo. E deve valer da mesma forma, né, para o autismo. Sim, vale da mesma forma. Eu lembro que com 3 anos e meio,
a Cris me deu uma sugestão de eu visitar uma clínica em Santa Catarina, junto com uma professora da Mundo Novo, que lá eles davam o treinamento de como os pais lidarem em casa com a criança. O Ricardo tinha 3 anos e meio na época, 4, alguma coisa assim. E foi bem legal, foi bem bom. Porque eu lembro que a gente foi junto com a professora da Mundo Novo, que daí a professora também tinha que saber de como, né, conduzir. E ali a gente pegou várias dicas de como conduzir em casa com o Ricardo. Assim como tem terapeutas que também vão em casa, né? Fazer a terapia em casa. Familiar, Existe também esse tipo de tratamento, né? De terapia. Mas aí, claro que a gente vai se adequando, né? A gente vai pegando o jeito do nosso filho, porque é o espectro do autismo. O meu filho não é igual ao filho do Marcos Mion. Nenhum é igual a ninguém. É igual, por isso que falam do espectro, né? Sim, porque tem várias nuances. Eu me lembro justamente de uma palestra desse professor Carlos, que ele falou muito desse espectro. É o grande mistério do autismo, porque cada tratamento, não é uma condição idêntica para todos, então. É muito diferente. Entendi. Então tem gente que se adapta com o tratamento em casa. Tem criança que tem que sair de casa para fazer a terapia. Entendi. Né? Então é bem complexo. Né? E aí quando eu conheci a Dai, eu conheço acho que umas 4 ou 5 mães com filhos autistas. E todas elas têm um sofrimento muito grande, uma dor e um pesar que é natural, mas que abriram mão da vida. Abriram mão do trabalho, abriram mão da convivência com primos, com famílias, com parentes, se isolaram em casa para fazer o que precisasse, mas para proteger o filho, não para preparar para o mundo. Né? E aí são mães que eu penso, mas e daqui 20 anos? E daqui 30 anos? E quando elas não estiverem mais? Sim. Então, quando eu conheci a Dai, eu disse como ela conseguiu fazer daquilo uma coisa fantástica, tanto para ela quanto para o Ricardo. Ricardo, exatamente, o Ricardo hoje criança vai em qualquer lugar, faz qualquer Daiane? coisa. A gente tá falando também, e não deve ter sido pouco esforço, né, Dai? Tu sempre soube bastante. que idade se faz esse diagnóstico. Por exemplo, para quem teve eu ainda tenho um filho com 1 ano e 3 meses. Que cuidado os pais precisam ter? Quais são os indicativos, os sintomas? Porque eu estava estudando hoje que quanto mais cedo tu diagnostica, não sei se essa é a palavra, melhor as habilidades que tu consegue desenvolver na criança. E que geralmente os pais, quando não têm a atenção, isso acontece lá pelos 7 anos. Eu acho que tem mudado bastante isso, sabe, Tamires? E graças a isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? A gente está levando mais informação para as pessoas. E isso está muito legal. Eu até estava comentando que, quando eu abri o Mundo Novo, como é que funcionava? Os pais procuravam o médico encaminhava para o Mundo Novo, né? Hoje ainda acontece isso, e é um caminho, sim. Mas muitas mães vão até o Mundo Novo. Cris, eu não sei se ele não tem autismo. Crianças de 10 meses, de 6 meses, a gente já está observando, já observa características, né? E os pais, as famílias estão sabendo muito. Então isso está muito legal. Os pais estão procurando já desde cedo. Um contato direto, não tendo que passar por um médico, no caso, para fazer aquela avaliação. E claro, depois a gente caminha, porque quem vai fechar o diagnóstico é o médico sempre, né? A gente não. Mas tem algumas características bem específicas, assim, desde bebê mesmo. Que em bebês a gente já pode observar, que é a falta de atenção compartilhada. Esse é o maior indicativo de autismo em bebês, né? A gente vê o bebê, eu sempre brinco assim, ó, quando a gente vê um bebê com desenvolvimento típico, ele é muito vivo, a criança fala com o olhar, né? Tu fala, ele te olha, aí com 9 meses... Com barulho, ele desperta. Ele olha, a criança com 9 meses tem que estar apontando já, para mostrar ou para solicitar. A criança com autismo geralmente não faz isso. Né? Outra coisa que é bem interessante, assim, ó, quando tu vai chamar a criança, né? Ai, vem com a titia. A criança, o bebê dá os bracinhos, né? A criança com autismo não, né? Geralmente são crianças muito silenciosas, que não balbuciam, ou são crianças que choram muito, muito inquietas, bebês, falando em bebês, né? E uma característica que quase todos os pais comentam é que a criança parece surda. Né? Tu chama pelo nome, a criança não atende. Então por essa desatenção. Isso, na verdade já é a falta de interação social. Que ele não percebe o outro como um parceiro de comunicação. Né? A criança foca mais no objeto. Tem alunos que chegam lá no Mundo Novo que não seguram os objetos. Que também não dá função para o objeto. Né?
Então, são características que a gente pode observar desde pequeno. Eu nem conhecia nada de autismo. Porque a Day comentou que ela sempre soube, né, Day? Antes do diagnóstico. Eu sempre soube por causa do Google. Eu digitei assim no Google. Meu filho tem 2 anos e não fala. E aí veio o autismo, assim, de cara. E aí tu começa a ler os sintomas e daí tu... Aí eu abri uma reportagem, assim, e aí dizia, sinais do autismo. Não brincar com os objetos, isso aí que a Cris falou, não ter uma função, os objetos. Não atender pelo nome, não olhar para as pessoas, mais de não sei quantos segundos. O Ricardo se encaixava em todas. Todas elas. E aí, quando eu fui procurar os médicos... Mas foi a fala atrasada que te despertou a buscar. Foi o primeiro sintoma que tu... Porque eu era muito cobrada na família. Daiane, ele não vai falar. Daiane, ele não tá falando, sabe? E aí eu tenho muita diferença de idade com a minha irmã. E eu praticamente que é igual a ti, né? Nossa, você Day pintou o cabelo. Depois eu olhei isso, não é Day. Eu tinha quase 15 anos quando a Rafa nasceu. Então eu sei como é que é uma criança. E a minha família é grande, eu tenho muita prima, primo. Então eu sempre soube, assim, como é que é uma criança. Mas eu não sabia nada de autismo. Eu soube de primeiro momento no Google e depois nessa reportagem que a Cris comentou antes de nós começar a gravar. E daí do Google tu procurou um médico? Não, aí eu procurei um médico. Aí eu não procurei eu procurei 7. Lembro. Porque eu queria o papel do diagnóstico, porque eu já sabia que ele era autista. Mas tu precisava documentar aqui. Eu precisava, sabe por quê, Tamires? O tratamento é muito caro e a gente precisa correr atrás dos nossos direitos e plano de saúde, É coisa. muito importante falar sobre isso. Porque eu sei que a gente vive numa sociedade completamente discrepante e que somos aqui todas privilegiadas. E a terapia no início é muito mais que tu tem que fazer do que o Ricardo faz agora. O Ricardo fazia todos os dias na semana, por exemplo. Agora o Ricardo vai uma vez, na Mundo Novo ele vai 2 agora. Mas que é pra ginástica. Ia 4. E aí na clínica funciona, tu agenda os profissionais, tem uma rotina semanal, eles têm uma agenda. Horários fixos, né? Todas as crianças vão na escola e no turno inverso vão no Mundo Novo fazer as terapias. Ela é complementar Isso, à escola. Complementar a escola. Minutos, né, de terapia. E daí a gente tem crianças que vão todos os dias, que fazem 10 horas de terapia semanais. Tem crianças que fazem menos, né? Adolescente faz mais e depois vai diminuindo. Sim, daí ele vai interagindo melhor em casa ou com quem vai estar dando apoio durante o outro turno. Mas na minha época ali a Cris teve que falar, porque eu passei por 7 médicos, né? E inclusive teve 2 que me falaram que o Ricardo não era autista, porque o Ricardo chegava na consulta, o Ricardo fazia tudo o que eles pediam, porque o Ricardo já estava sendo tratado. Já estava evoluindo. Mesmo sem o diagnóstico, eu levava já na Mundo Novo. Isso é muito importante, né? Falar mesmo também. Sem o diagnóstico. Sim, foi isso que me chamou a atenção, porque eu pensei, mãe sente, né? Era toda a minha família dizendo, Daiane, tu vai ter que começar o tratamento, porque esses médicos aí não vai ter que esperar agora. Se não vier o laudo e o papel, começa igual. E até entendo o lado deles de não querer carimbar, porque chegava lá no consultório, o Ricardo fazia tudo. Chamava Ricardo, ele olhava. Eu já sabia o que ele tinha que fazer pra ir embora ligeiro. E aí então, mesmo levando todos os papéis ali, os testes com as professoras, todo ali a preparação da Mundo Novo, tudo, chegava lá, era totalmente ao contrário, ele adorava, porque era sempre um consultório lindo, maravilhoso, cheio de brinquedo, cheio de carrinho para ele empilhar. Tudo que precisava para estimular ele, o diagnóstico não aconteceu. Então tava tudo certo, a gente já chega na sala da espera, já tem a galinha pintadinha ali rodando, então ele já tava assim super bem, sem crise, nada, né? Ele tinha mais crises nas pediatras para fazer os exames de rotina. Por causa do contato, ali do toque. Se o pediatra, se ele tivesse também tido assim um pediatra na época mais sensível. Também, porque nas consultas com o pediatra era melhor de diagnosticado que com o neuro ali. E aí, quando tu teve o diagnóstico, existem então apoios? 4 anos e meio, né? O Ricardo já tinha. Existem apoios na lei, o que as pessoas podem procurar, né? Para que... O meu marido é militar, daí a gente tem 20%, né, do ressarcimento do tratamento. De toda a despesa médica. É bem difícil, é uma burocracia, mas é bem difícil, mas de vez em quando deposito. Mas não dá pra contar, mas aí tem também outros direitos, né? Por exemplo, o Tamires, o Ricardo, ele ama mercado.
Só que se a gente pegar uma fila de um mercado, Ele não tolera o tempo. não, ele come todos os chocolates que tem na prateleira do mercado. Ali no ladinho tem os Sabe que é giletes, bom, os né? chocolates. Claro. Sim. Então a gente já tem que agilizar para ir embora rápido, né? Só que é Sim. importante levar no mercado também, né? Sim, interação social. Sim. É importante levar em tudo. Em todos o que os não espaços. agredir, né? Isso. A limitação da criança. Teve uma época que a gente ia num restaurante, a gente até pensava, vamos ligar, já pedir uma porção de fritas, pra gente já chegar, já ter... Porque o Ricardo ia nas mesas ali do pessoal e pegava. Que amor. Eu nunca vou me esquecer, uma vez, numa praça de alimentação do shopping, aqui em Santa Maria, ele pegou uma casquinha do Mac da mão de uma guria que tava ali com um namorado e tal, ele pegou assim, bem querido, olhou ainda Com no licença, rosto é meu. assim, e saiu, a Vou guria pegar. começou a rir, disse que amor. Gurias, eu quero ler alguns dados, porque pra mim também é tudo muito novo, e a gente sabe que às vezes os dados são feitos um pouco diferentes da realidade, né? Então, por exemplo, esses dados de que são 70 milhões de pessoas autistas no mundo, Eu acho que é, né, Cris? É, eu acho que sim. e é a ONU, isso são dados da ONU, né? E o IBGE no Brasil são 2 milhões. Ah, isso eu sabia. É grande Dado mesmo muito esse grande. número. É muito. É. Sim. Tem E aí, aumentado outra muito. coisa que eu li também, segundo a ONU, que tem 4 meninos diagnosticados autistas Pra a uma cada menina. uma menina. Isso, eu não exatamente. sabia dessa Até por isso que a diferenciação cor de do sexo. autismo é azul, no caso, né? Ah, Por olha causa só. do... que é a cor do Mas autismo. olha, e tem menina também, hein? Tem bastante Pois é, eu menina conheço também. uma menina. Tem. Tem a gente bastante tem uma bastante. menina. Mas Lá realmente, na a gente clínica tem da muito Mas mais tem essa meninos, proporção mesmo, é sim, nítido. com Lá certeza, dentro da com clínica tu certeza. vê. Ainda Aham. tem mais meninos, mas Isso. eu acho que era mais raro antigamente. Uhum. Agora tu vê Não mais sabia que meninas tinha autistas essa diferença. também. Uhum. Uhum. É o E cérebro aí, masculino, né? outra coisa que eu quero perguntar aqui pra vocês é Santa Maria, que população é, que quantidade a gente tem, se vocês já existe um grupo, não se Nem tem no essa Brasil, estatística. na verdade, não tem um número correto, né? Aqui em Santa Maria também não Também tem. não tem. É, não tem. Porque eu sei que crianças, por exemplo, com síndrome de Down têm órgãos públicos, têm uma grande assistência de governo, né? As pessoas que têm dificuldades financeiras e que têm um poder aquisitivo inferior, Sim. têm um grande apoio para tratar os filhos nesse tipo de situação. O autismo não tem. Tá tendo agora, Tá eu tendo. acho. Aham. Já tá tendo vagas de estacionamento. Já tem o símbolo do autismo nos caixas de supermercado. A gente já Estão criando já espaço enxerga. para... Uhum. Aham. No É mais aeroporto essa- tem também, No né? aeroporto tem. É isso porque mesmo. hoje o autismo é considerado deficiência, né? Justamente por isso. Porque o autismo não é uma doença, Sim. né? Autismo é um transtorno do desenvolvimento. Uhum. Só que para conseguir todos esses direitos que a pessoa com autismo tem, entrou para a deficência. Sim, porque Porque senão não daí tem teria como- todos os direitos de todas as pessoas com deficiência. deficiência. Por isso que a gente vê, né? Sempre a plaquinha, cadeirante, mulheres grávidas, idosos e pessoas com autismo. Agora tem a fitinha do autismo. Que legal. Uhum. E me conta um pouco do apoio psicológico, porque eu precisei. Não, Tem que ter, né, para os pais. Eu não sei, eu enxergo sempre que mãe vai para um lugar especial. E eu tenho muitas dificuldades com uma criança que é padrão, que não é atípica, né? Então já digo que todas as mães precisariam de um apoio. Claro. Imagina, né, com toda essa dificuldade. Eu não sei se a dificuldade é interna, de todas aquelas expectativas que tem que reformular, ou se é uma pressão maior ainda da família. Porque eu sei de avós que Tem os não dois, convivem com a criança porque Isso. não toleram. Uhum. Tem bastante amigas minhas assim que sofrem bastante. Eu também sofri no início. Quando a gente se dá conta que teu filho tem problema, digamos assim, eu passei por um luto assim, ó, eu chorei 10 dias, todos os dias. Chorei assim, todos os dias chorava quieta, sozinha, 10 dias direto. Passou aquilo. Aquilo passou. Mas precisou passar por mas isso, aí né? eu precisei que as pessoas aceitassem aquilo. Né? E o meu marido, assim, tranquilo, assim. Lidou muito bem. Ele que me age de uma apoiava. maneira. Ele que me apoiava e dizia, ele não tá numa UTI, Daiane, vai morrer. Isso aí pode acontecer, olha só, tô olhando aqui na internet, o fulano é autista, o ciclano é autista, sabe? Aí eu fui me acalmando, assim, mas aí eu queria muito ser aceita
Sim. que aceitassem o meu filho. E graças a Deus, a gente diz que a família é atípica também. Hoje a gente tem uma rede de apoio maravilhosa, por mais que tem algumas coisas. Não, mas se eu fosse tu, fazia isso. Mas esse palpite tem isso, até sempre. Sempre, todas as famílias com filho ou não com autismo, sempre vai ter isso. Então é normal. Hoje em dia a gente consegue trabalhar bastante para dar para ele o melhor, né? As melhores terapias que tem, justamente porque a gente tem uma rede de apoio maravilhosa. Isso é Hoje o Ricardo importantíssimo. tem fono, amanhã ele tem Mundo Novo, amanhã de tarde. E é as avós que levam, as duas. Que amor, Porque né? agora trocou, ele tá estudando de manhã, daí ele tá indo pra terapia de tarde. E ela a não escola que eles frequentam é uma escola tradicional. Sim, Não uma pode escola se ter comum. uma escola Não. que faça essa distinção, né? Mas voltando a esse assunto das mães, eu acho bem importante também, porque o que a gente vê, Daiane, tu deve concordar comigo, como as terapias são caras, né? O que os pais fazem? os pais Paga a terapia para o filho, mas eles não vão fazer jamais. Eu vou gastar com psicólogo para mim. Eu vou dar mais uma terapia para o meu filho, né? Então, eu vejo que acontece muito isso lá no Mundo Novo, né? Então, o que lá a gente procura fazer? A gente tem um grupo com a psicóloga, um grupo de mães com a psicóloga, que é muito legal, assim. Porque muitas vezes os pais falam, né? Às vezes eu não tô com vontade de falar sobre o Ricardo com a minha vizinha, porque ela não vai entender. Sim. Mas quando tu fala com outra mãe que tem um filho com autismo também é diferente, né? Se entendem melhor. E às vezes tu não consegue externalizar ainda o que tu sente, o que tu vive, mas tu ouve. Tu cria esperança com outras famílias, com a evolução de outras crianças. Porque às vezes o ouvir é mais importante do que o dizer. Exatamente. Bem isso, tem mães que vão no grupo e elas ficam muito quietas escutando. E bastou. E são fases muito diferentes, né? A Daiane já tem um caminho de 11 anos com o Ricardo, né? Tem mães que estão descobrindo o diagnóstico agora. Exato. Então é muito bom para ela ouvir. Olha que legal, que exemplo que a Daiane, tudo que a Daiane faz pelo Ricardo. Isso é muito legal. Até quando eu comecei a perceber que o Ricardo tinha alguma coisa, foi quando a mãe foi me visitar, eu morava em Maceió na época. A primeira coisa que um pediatra me disse em Maceió foi: começa a trabalhar e vamos ver se ele melhora, né? Tipo... Achou que pudesse ser excesso de mãe e de mimo. Claro. E eu, vamos fazer isso então. Coloquei numa escolinha e fui trabalhar. E não resolveu nada. Não adiantou nada. Mas aí, claro, a gente não pode largar a vida como tu falou, sabe? É importante trabalhar para dar o melhor para ele. E para se manter com certeza, a tua individualidade, né? Para tu nutrir a tua personalidade e poder. Além de grupos de mães e de ir na psicóloga, fazer uma terapia, eu acho que qualquer pai e mãe de autista tem que ter a sua vida ali. É ir na academia, vai também. Faz tudo o que os outros pais fazem. Sabe? E ainda assim é difícil. Vou dizer Porque pra vocês que a gente sofri se vira muito pra fazer tudo, né? eu ainda não faço tudo. Acho que nunca mais vou Mas fazer. Pra ir num salão, fazer uma escova. Isso, É uma dificuldade. Eu penso assim que o tempo que eu tenho, eu tô tão cansada e é tão pouco já com ele que eu não vou sair pra malhar com a roupinha coladinha lá, ouvir mudo. Então, eu ainda tô com a dificuldade de retomar uma rotina. Mas pensa, quando tu tem um filho com desenvolvimento típico, tu sabe que isso vai passar. Isso quando que eu digo. Quando tu tem um filho com autismo, é fase, isso vai passar. As demandas mudam, né, Daiane? Então, sempre que uma mãe vai lá, também a primeira coisa que as mães falam, e sempre a mãe, né? Sempre Vou a mãe. parar de trabalhar. Não, agora eu quero me dedicar. E eu digo, não, tu é mãe, tu não é terapeuta. Não é o teu trabalho. Não é. E pensa na qualidade do tempo que tu tá com teu filho. Agora tu sair pra trabalhar, tu colocar uma roupa, tu botar um batom, tu sair, falar com outras pessoas, não falar sobre autismo. Só sobre isso. É muito importante, né? Tu volta e é um bem peso pro teu pra filho criança depois enxergar que a mãe abriu mão da carreira, da vida, disso, daquilo, e que ele sempre vai depender da mãe e a mãe só tem exclusivamente a função de cuidar. É uma relação muito pesada, né, no futuro. Mas é um diagnóstico do nunca mais para muitas coisas. Mas isso é para qualquer mãe, né? Qualquer mãe. Qualquer mãe. Qualquer mãe. A gente começou a perceber que todo mundo passava pela mesma coisa ali que a gente estava passando. Meu irmão que tem filho, minhas primas, todo mundo passa, né? Tendo ou não filho com autismo. Todo mundo tem essa dificuldade de retomar a rotina. E quando tem o filho com autismo, aí sim que tem que retomar mesmo.
Tem eu que mesmo, retomar. né? Fui fazer educação Aham. especial depois de velha. Ah, é? É, sim, porque a minha filha, meu marido era bancário na época, né? Então a gente morou em Goiânia, morou em Santiago, morou em Porto Alegre, e eu sempre acompanhei ele. Sim. Aí quando eu vim para Santa Maria, né, a Nanda foi pro colégio militar, dela estudava o dia todo, o Fabrício viajava, e eu, o que eu tô fazendo na minha Tu vida? até então era só mãe. Só mãe, dona E de aí? casa. E daí eu disse, tá, Daí e ela foi agora viver e ela não ficou? precisa mais, meu marido tá viajando, eu vou fazer o quê? Eu, poxa, eu tô numa cidade universitária, né? Aí eu Que lembro que eu legal, fiz vestibular olha só. para letras, porque eu adorava português. E rodei. Ai, foi um horror, né? Mais um ano em casa. Ai, não passei no vestibular. Aí eu disse, vou olhar o ponto de corte, o que é mais baixo? Educação especial. Deu educação especial. Que será que é isso? Porque a faculdade só tem aqui em São Carlos, né? Em São Paulo, sim, são as duas sim. únicas do Brasil. Sério? Sim, não Nossa, tem. gente, que privilégio. Aham, é muito. Aham. Santa Tanto Maria é que muita referência. gente não conhece, né, como graduação. E aí eu disse educação especial, deu para trabalhar com criança com deficiência. Eu que sempre chorava nas apresentações da PAI. Daí ele sabe, eu estou chorando até hoje, né? Eu disse, mas o ponto é corta abaixo, vou fazer. Nos primeiros semestres chorava, na faculdade e tudo, depois me achei, sou muito feliz, Eu digo, graças depois a que eu Deus. virei mãe, eu choro pra tudo. É, gente. né? Não, eu choro. É. Do que tá chorando, não sei dizer, mas eu tô chorando, me deixa chorar. Não, Choro eu no bastante. início, quando os pais iam, a Daiane deve ter passado por essa fase, né? Os pais vinham falar comigo e eu chorava, ouvindo essa mas eu disse, não, eu sou profissional, eu não posso. Não pode. Não Hoje, pode. agora eu já sei, né? Até eu choro em casa. Mas é difícil, né? A gente não tem como não se colocar no lugar da Por outra isso, pessoa. o que a né? lei especifica sobre a educação especial? Tem que ter nas escolas já uma educadora especial, né? Obrigatoriamente. É obrigatório ter E ela é educadora apta especial. para atender qualquer tipo de deficiência, incluindo já o autismo. E Hoje autismo, existe essa sim, cadeira autismo, curricular, sim, não é isso. mais... Não, o autismo, como a educação especial trabalha com autismo. E, além disso, da educadora especial, que vai trabalhar na sala do AE, né? Ainda as crianças com autismo têm direito a ter uma monitora. Então, a E criança... essa monitora designada pelo Estado, se for necessário. Ou na escola particular, a escola que tem que pagar. Os pais não podem pagar. Há um tempo atrás, até os pais poderiam pagar, né? Hoje, a escola tem que oferecer essa monitora para criança com autismo. Entendi. E a escola tem que ofertar vagas também para as crianças. Tem não também. pode negar. Não pode negar. Não. Meu filho vai na escolinha que tem criança com autismo. que é bem inclusiva, assim, na que reunião, legal. no final do ano, eu chorei em todas as apresentações. O teu filho tem qual? Eu digo, nem sei. Chore desse lado, assim. Então, esses dias também eu vendo ensaios, eu disse, mãezinha, teu filho tá ensaiando. Eu disse, não, esses filhos são dos outros. Mas Adoro. eu tô chorando igual, eles rezando, coisa mais linda, gurias. E pra terminar, primeiro eu vou agradecer os patrocinadores, Ai, sim. porque eu adoro falar e já me avisaram aqui que vão nos expulsar em breve. É uma honra pra mim, como o podcast é voltado para mulheres empoderadas, mulheres com histórias de vida e mulheres impactantes. Eu sempre busco patrocínios de grandes mulheres também. Então, nós temos o apoio da Ótica Norberto, né, que está aí há mais de 10 anos. 13 anos já. 13 anos já, com duas com a filiais, junto com a Mundo Novo, que é quando tu veio para Santa Maria. Foi. Exatamente. Que legal. Temos na segunda quadra da Bozano e a outra unidade Na Galeria na Chami. Galeria Chami. Vocês têm armações, óculos solares e relógios, Isso né? mesmo. E todas as gravações estarei, e todas estamos com óculos da Ótica Norberto. Temos também o patrocínio da Valori, que é quem me escova e me maquia, porque eu tenho sempre que prestigiá-las com o melhor que posso. E acho Está que linda. é uma dedicação que eu tenho um pouco antes, né? Para você receber você sempre muito bem. É uma escovaria. Tem um serviço express pra gente que tem a vida corrida, cabelo e maquiagem em 1 hora. Ai, que legal. E eles têm também produtos de estética, produtos de cabelo e maquiagem sob a direção da Silvana. Então, utilizem desse serviço. Estão ali no Boulevard, chegando hoje, mudando ali para o Boulevard, Espírito Santo. Temos também a Cozinhare, que nos fornece sempre uma delícia, que a gente é difícil comer durante, porque a gente não para de falar, mas agora a gente vai degustar antes de ir embora. Temos também a Mais Viva Farma, que também nos patrocina, que também Marister Rigon está à frente, uma grande mulher com grandes empresas. E
Por enquanto, nosso pod tem essas representatividades, mas eu tenho certeza que mais mulheres vão apoiar esse nosso projeto para que a gente traga diversos conteúdos para cá. E por fim, eu estava conversando nos bastidores com as meninas sobre cursilho. Não sei como surgiu, mas me interessei bastante. Contem-me um pouco. As duas participam, as duas fazem. Ainda não, eu estava fazendo com ainda não nesse momento. Ainda né? não, eu sei que é maravilhoso e que é enriquecedor. A gente acabou de encontrar uma amiga nossa aqui no Diário que também vai. E comentando que a minha cunhada faz anos. A Cris está me convidando há horas, vou me organizar. Como que funciona Eu fiz isso? o cursilho em 2019, tem todos os anos, né, da Igreja Católica. Tem todos os anos. É um final de semana que tu faz o retiro. E qualquer paróquia tu consegue te inscrever? Ou tem, Sim, com certeza, com certeza. Esse ano vai ser em Vale Vêneto. Tem masculino e feminino, tem masculino, né? Primeiro é o retiro de homens e depois o retiro de mulheres. E depois tem o de casais também. Olha que legal. Eu tava falando pra sabia. Daiane, sabe aquele momento que tu tá lá e que tu diz assim, eu quero que todo mundo esteja aqui, que todo mundo escute Eu ouço isso de todos os que fizeram. Então tem que ser fantástico então, mesmo, né? Tem Que é unânime. É unânime. Quem quiser pode falar comigo, assim, fica o convite. Deixem Vale pra a gente pena. as redes sociais, a da clínica, os pessoais de vocês, porque eu tenho certeza que muitas pessoas se identificaram, tanto nas características quanto no apoio para os filhos e para si mesmo, né? Para enfrentar esse processo com a alegria que a Daiane tem e que os filhos sejam autônomos e que tenham o desenvolvimento das suas capacidades ao máximo. Legal. Isso aí. Então, a nossa rede social, vou colocar a da loja aqui, é @ótica_norberto, Facebook também. Também podem nos chamar ali no link da bio pro WhatsApp, a gente atende também muito online, né? E temos também o nosso e-commerce, nosso site, que é óticanorberto.com.br. Ótimo. O meu é @mundonovosm, de Santa Maria, né? E o meu pessoal é Cristiane Kubaski. Isso aí. Obrigado, prazer. gurias, pela participação. Fico muito lisonjeada desse conhecimento, de vocês estarem aqui comigo. A gente que agradece, Os nossos né? episódios irão ao ar, o nosso episódio no próximo sábado, sem ser este o próximo, que é dia 13. E nas redes sociais a gente vai divulgando aí pro pessoal. Até lá a gente vai colocando uns trechinhos curtos, que legal. né, para ir chamando o pessoal que tem interesse e precisa desse conteúdo. E no sábado, então, nós temos um episódio completo. Muito legal. Muito obrigada pela vinda de vocês. Obrigada. Tchau, tchau.